Muitos dos meus amigos falam: Henrique, se eu descansar, eu volto a ficar bom. E eu te digo, se você tirar férias, 30 dias, 40 dias, se você dormir o dia inteiro, mas ainda assim acordar com aquele peso no coração, quando você volta das férias, mas ainda volta a mesma pessoa, isso não é questão de cansaço. Isso é questão de esgotamento da alma. São os primeiros sinais, são os primeiros sintomas de que tem algo errado e que talvez você ainda não esteja realmente conseguindo enxergar tudo. E esse cansaço, ele não se resolve exatamente dormindo, exatamente tirando férias. Esse cansaço, ele se resolve quando você descobre a sua identidade em Deus, como filho amado. E muitas das vezes a gente passa a vida vivendo em camadas. Nós criamos a camada para viver o relacionamento profissional, para viver a família, para viver tantas coisas. E no meio dessa criação de camadas, em cima de camadas, tiveram vezes que eu me olhava no espelho e dizia: quem é esse cara? Quem é você? Eu sabia que era eu, mas ao mesmo tempo parecia que não era. Eu comecei a me perder no meio de tantas expectativas que eu havia criado sobre mim e do que aquilo que eu acreditava também que as pessoas tinham de expectativas ao meu respeito. No meio de tudo isso, eu acabei me perdendo e me perdi profundamente ao ponto de não saber nem quem eu era. Eu queria voltar a ser eu, mas eu já não sabia mais qual papel, qual camada eu estava. Eu realmente estava perdido. No meio das expectativas, no meio de uma quebra da identidade, eu estava ali, no fundo do poço, procurando me agarrar em qualquer coisa que eu poderia chamar de vida, mas nenhuma delas era o suficiente. Eu estava longe daquele que era a fonte da vida. Eu estava cansado de fingir. Eu só queria ser eu. Queria parar de fingir que eu estava bem. Eu só queria dizer: eu estou mal, mas eu também já não sabia mais falar isso. O burnout arrancou também essa capacidade de falar, de expressar quem eu era. Esse é um dos primeiros sinais de que você está perdido. Quando tudo passa a perder o sentido da vida. O propósito já não passa mais a ter sentido nenhum. A família, aquilo que você mais gostava de comer, um hobby, não faz mais sentido. Esse é o sinal claro de que você está distante daquele que é de fato a fonte da vida. E distante daquele que é a fonte da vida, tudo passa a ser obrigação. Tudo passa a ter um peso que você não consegue calcular. E isso aconteceu comigo. Tudo era pesado. A família, era pesado trabalhar, era pesado ter descanso, era pesado viver, era pesado sentir prazer em uma atividade comum, tradicional. E a gente vai levando a vida desse jeito, imaginando que uma hora você consegue consertar. Em algum momento, você vai dar um jeito, vai conseguir virar a chave, vai conseguir dar a volta por cima. Mas a verdade é que ninguém consegue. Ninguém consegue gerenciar a sua vida com perfeição, como Deus realmente consegue. Ele consegue. Ele é a fonte da vida. A eternidade está nas mãos dele. A gente não consegue gerenciar a nossa vida aqui no horizontal e muito menos no vertical. Só Deus sabe. Por isso, quando a gente se desconecta de Deus, tudo passa a morrer. Tudo passa a perder sentido. Tudo passa a ter peso. E foi assim que aconteceu comigo. E eu não estou aqui para te dizer: mentalize o sucesso. Seja a sua melhor versão. Porque esse é um dos pontos que mais nos adoece. É achar que a gente consegue, com o conhecimento que a gente tem, com a mente que a gente tem, gerenciar uma vida tão complexa como é a vida humana. A gente não consegue. E cada pessoa vai ter que chegar realmente a esse ponto de descobrir, do cair em si, de perceber que nenhum conhecimento humano é suficiente para conseguir gerenciar a sua própria vida longe de Deus. Deus não te criou para ser uma máquina de alta performance. Deus, ele te criou para ser filho. E filho cansa. Filho às vezes precisa de colo. E filho precisa de um pai. Você não é solitário. Você não está sozinho. Deus está com você. E agora você precisa encontrar nele essa identidade de filho. Você precisa descobrir que você é um ser humano. Você não é uma máquina. E eu quero te deixar uma pergunta. Quem é você? Fora das camadas que você criou. Quem é você quando você não está performando? Comenta aqui embaixo. Ninguém vai te julgar. Quem é você quando você está sozinho? Quando você principalmente não precisa mais seguir um papel, seguir um roteiro. Quem é você sem o seu cargo? Quem é você sem o seu cansaço? Quem é você sem o papel que você criou para tentar viver nesse mundo como sobrevivente?
Pensa em tudo isso que a gente conversou aqui e no próximo vídeo a gente começa a conversar sobre como voltar para casa.